Imagine um evangelho perdido, atribuído a uma das figuras mais enigmáticas e influentes do Novo Testamento, Maria Madalena, uma mulher que esteve aos pés da cruz, que foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado e que recebeu a missão de anunciar essa notícia aos discípulos. Agora imagine que, além disso, ela tenha sido a confidente mais próxima de Jesus, a quem ele confiou ensinamentos tão profundos e reveladores que poderiam abalar a estrutura do cristianismo como o conhecemos. Esse é o Evangelho de Maria Madalena, um texto antigo que permaneceu oculto por séculos e que, mesmo após sua descoberta, levanta mais perguntas do que respostas. Por que ele não está na Bíblia? O que há nele que incomodou tanto a igreja primitiva? Será que esse texto foi propositalmente banido porque revelava algo que não deveria vir à tona? Teorias conspiratórias sobre esse evangelho têm fascinado e confundido muitas pessoas. Alguns acreditam que ele contém verdades ocultas sobre Jesus, Maria Madalena e o cristianismo primitivo. Outros sugerem que a igreja suprimiu seu conteúdo por medo de perder o controle. Mas será que essas suposições são verdadeiras? Ou será que a exclusão do Evangelho de Maria do cânon bíblico tem razões muito mais sólidas e menos sensacionalistas? Hoje vamos mergulhar nesse mistério. Você descobrirá o que realmente está escrito no Evangelho de Maria Madalena, como ele foi encontrado, porque ele não foi incluído na Bíblia e, acima de tudo, o que isso significa para a nossa fé. Mas antes, uma pergunta. E se esse Evangelho realmente tivesse sido incluído, como isso mudaria o cristianismo que conhecemos hoje? Fique conosco até o final deste vídeo. O que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você vê a história da fé cristã e também revelar por que a Bíblia, como a temos hoje, é a melhor fonte para entender a verdadeira mensagem de Cristo. Agora é hora de nos aprofundarmos no Evangelho de Maria Madalena. O que esse texto realmente diz? Por que ele é tão controverso? Para entendermos sua relevância e seu impacto, precisamos primeiro compreender seu conteúdo, contexto histórico e como ele se relaciona com o cristianismo primitivo. Mas como esse escrito antigo foi descoberto? O Evangelho de Maria Madalena não foi encontrado junto com os evangelhos canônicos na Bíblia, nem esteve acessível durante a maior parte da história cristã. Ele foi descoberto no final do século XIX, em um mercado de antiguidades no Egito, escrito em copta, uma língua egípcia antiga usada por comunidades cristãs. Mais tarde, fragmentos em grego foram encontrados, confirmando que o texto circulava em alguns grupos cristãos nos primeiros séculos. Mas o texto está incompleto. Faltam grandes seções do Evangelho, incluindo partes que provavelmente continham explicações cruciais. O que resta é suficiente para gerar debate, mas não para responder a todas as perguntas. Os estudiosos estimam que o Evangelho de Maria foi escrito no século II, ou seja, cerca de 100 anos após os eventos descritos nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso significa que ele não foi escrito por Maria Madalena, mas por uma comunidade ou autor que usava seu nome para dar autoridade ao texto, algo relativamente comum na época. O Evangelho de Maria se destaca porque oferece uma visão diferente do cristianismo. Ele começa com um diálogo entre Jesus e seus discípulos após a ressurreição, no qual Jesus fala sobre temas espirituais profundos, como a natureza do pecado, a salvação e o autoconhecimento. Jesus diz algo que pode parecer chocante para quem está acostumado com os ensinamentos dos evangelhos canônicos. Ele descreve o pecado não como uma transgressão das leis divinas, mas como ignorância espiritual. Para ele, segundo o texto, o verdadeiro problema da humanidade não é a desobediência, mas a falta de conhecimento sobre a própria natureza divina. Após essa introdução, o texto apresenta Maria Madalena em um papel central.
Quando Jesus parte, os discípulos ficam confusos e temerosos, incertos sobre como continuar a missão. É Maria quem se levanta e os encoraja. Ela afirma ter recebido uma visão espiritual diretamente de Jesus, na qual ele revela o caminho para a salvação. Na visão de Maria, a alma humana, após a morte, deve atravessar diferentes reinos espirituais. Cada reino é guardado por forças que representam ignorância, desejo e medo, obstáculos que a alma deve superar para alcançar a libertação final. Essa jornada espiritual coloca a ênfase na superação interior, no autoconhecimento e no desprendimento do mundo material. Aqui vemos algo único. Maria não é apenas uma testemunha dos eventos. Ela é retratada como uma líder espiritual, alguém que possui um entendimento mais profundo dos ensinamentos de Jesus. Um dos momentos mais marcantes do Evangelho de Maria é o conflito entre Maria e Pedro. Após Maria compartilhar sua visão, Pedro questiona sua autoridade, dizendo: será que ele realmente falou com uma mulher e não conosco? Será que devemos escutá-la? Esse conflito reflete as tensões no cristianismo primitivo sobre liderança e autoridade. Pedro representa a liderança masculina tradicional, enquanto Maria simboliza uma visão mais mística e inclusiva. Outro discípulo, Levi, defende Maria, dizendo: se o Salvador a considerou digna, quem somos nós para rejeitá-la? Esse momento não apenas destaca o papel de Maria, mas também expõe um debate teológico. Quem é autorizado a interpretar e transmitir os ensinamentos de Jesus? O Evangelho de Maria também é marcado por sua ligação com o gnosticismo, uma corrente de pensamento que floresceu nos primeiros séculos do cristianismo. Os gnósticos acreditavam que a salvação vinha do autoconhecimento, ou gnose, e que o mundo material era uma prisão da qual a alma precisava escapar. Essa visão está presente na jornada da alma descrita no Evangelho. Para os gnósticos, Jesus era um mestre que trazia conhecimento espiritual, mais do que um salvador que morreu pelos pecados do mundo. Essa ênfase no conhecimento interior diverge radicalmente da mensagem dos evangelhos canônicos, que ensinam que a salvação é alcançada pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Embora o Evangelho de Maria ofereça uma perspectiva interessante, ele também apresenta limitações claras. 1. Fragmentação. Como mencionado, partes importantes do texto estão faltando. Isso torna difícil entender completamente sua mensagem e propósito. 2. Autoria tardia. Ele foi escrito muito tempo após os eventos do Novo Testamento, o que levanta dúvidas sobre sua autenticidade histórica. 3. Uso restrito. Diferente dos evangelhos canônicos, que eram amplamente aceitos pelas igrejas cristãs, o Evangelho de Maria parece ter circulado apenas em pequenos grupos gnósticos. Então, por que esse texto é tão controverso? Porque ele questiona os papéis tradicionais de liderança, desafia a teologia cristã central e apresenta Maria Madalena em um papel de destaque que não vemos nos evangelhos canônicos. Mas seria isso suficiente para justificar sua exclusão da Bíblia? Ou há algo mais profundo? Para responder, precisamos entender como os livros da Bíblia foram escolhidos e por que certos textos, como o Evangelho de Maria, não foram incluídos. No entanto, antes de avançarmos, uma coisa é clara. O Evangelho de Maria nos dá uma visão fascinante das disputas teológicas e políticas do cristianismo primitivo. Ele nos convida a refletir sobre a diversidade de crenças naquela época, mesmo que seus ensinamentos não estejam alinhados com os fundamentos do Evangelho de Cristo. Para entendermos por que o Evangelho de Maria Madalena não foi incluído na Bíblia, precisamos mergulhar no conceito de cânon bíblico e no rigoroso processo pelo qual os livros da Bíblia foram selecionados. Afinal, a Bíblia não surgiu como a conhecemos hoje.
Ela foi cuidadosamente construída ao longo de séculos, com critérios claros que determinavam quais textos eram inspirados por Deus e quais não eram. A palavra cânon vem do grego canon, que significa regra ou medida. No contexto cristão, o cânon bíblico é a coleção de livros considerados inspirados por Deus, que servem como base da fé e prática cristã. Desde o início do cristianismo, muitos textos sobre Jesus e os apóstolos circularam entre as comunidades cristãs. Esses textos incluíam evangelhos, cartas, histórias e até escritos cheios de elementos místicos. No entanto, nem todos eram aceitos como autênticos ou confiáveis. Havia a necessidade de separar os textos verdadeiramente inspirados de outros que, embora interessantes, continham erros teológicos ou heresias. A formação do cânon bíblico foi, portanto, uma resposta à necessidade de preservar a essência do Evangelho e proteger a fé cristã de interpretações equivocadas. Os líderes da igreja primitiva, guiados pelo Espírito Santo, estabeleceram critérios rigorosos para determinar quais textos deveriam fazer parte do cânon. Esses critérios não eram arbitrários, mas baseados em princípios sólidos que garantiam a autenticidade e a autoridade dos livros escolhidos. 1. Autoria apostólica. O livro precisava ter sido escrito por um apóstolo de Jesus ou por alguém diretamente associado a eles. Isso garantiu que os textos viessem de pessoas que testemunharam os eventos ou estavam intimamente ligadas à mensagem de Cristo. Por exemplo, Marcos foi discípulo de Pedro e Lucas era próximo de Paulo. O Evangelho de Maria, escrito mais de 100 anos após a morte dos apóstolos, não atende a esse critério. Não foi escrito por Maria Madalena, nem por alguém próximo a ela. 2. Ortodoxia. Os ensinamentos do livro precisavam estar em harmonia com a doutrina cristã estabelecida, ou seja, com a mensagem central de Jesus Cristo. Textos que divergiam dos ensinamentos apostólicos ou apresentavam ideias contrárias à fé cristã foram rejeitados. O Evangelho de Maria, com sua ênfase no autoconhecimento e na salvação sem a necessidade do sacrifício de Cristo, contradiz a mensagem central dos evangelhos canônicos. 3. Uso universal. O livro precisava ser amplamente aceito e utilizado pelas igrejas cristãs em suas liturgias e ensino. Isso indicava que ele já era reconhecido como inspirado por Deus. O Evangelho de Maria era conhecido e usado apenas por pequenos grupos gnósticos, não pelas igrejas cristãs como um todo. 4. Inspiração divina. O texto precisava demonstrar coerência espiritual e a marca inconfundível da inspiração divina. Ele deveria apontar para Deus, não para ideias humanas ou filosofias externas. A formação do cânon bíblico foi um processo gradual, guiado pela necessidade de preservar a verdadeira mensagem de Cristo. No final do século I, a maioria das igrejas já reconhecia como autoritativos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo e alguns outros textos. No século IV, o Concílio de Cartago, 397 d.C., oficializou a lista de livros do Novo Testamento como a conhecemos hoje. Esses textos foram reconhecidos como inspirados e normativos para a fé cristã, enquanto outros foram deixados de fora. É importante notar que a Igreja não criou o cânon. Ela apenas confirmou os textos que já eram amplamente aceitos pelas comunidades cristãs, baseando-se nos critérios que mencionamos. Por que textos como o Evangelho de Maria foram excluídos? Os livros que não entraram no cânon foram rejeitados por motivos claros. Alguns eram escritos muito tarde para serem confiáveis, outros apresentavam ensinos contrários à doutrina cristã, e alguns simplesmente não eram conhecidos ou utilizados pela maioria das igrejas. No caso do Evangelho de Maria, vários fatores contribuíram para sua exclusão,
data tardia. Foi escrito no século II, bem depois dos eventos narrados nos evangelhos canônicos. Não há evidências de que tenha sido baseado em testemunhos diretos. Teologia divergente. Como veremos na próxima sessão, os ensinamentos do Evangelho de Maria contradizem elementos fundamentais da mensagem de Jesus, como o conceito de pecado e salvação. Uso restrito. Ele não foi amplamente aceito pelas igrejas cristãs, sendo limitado a pequenos grupos gnósticos. Por que o processo foi tão rigoroso? A Bíblia é a base da fé cristã, a palavra de Deus para guiar sua igreja. Os líderes da igreja primitiva sabiam que incluir textos que não refletissem a verdadeira mensagem de Cristo poderia comprometer a integridade do Evangelho. Por isso, textos como o Evangelho de Maria, que não atendiam aos critérios estabelecidos, foram deixados de fora. Essa decisão não foi uma conspiração, mas um esforço sincero para proteger a verdade da fé. Graças a esse processo rigoroso, a Bíblia que temos hoje é uma coleção confiável de textos que nos conduzem à verdadeira mensagem de Cristo. Cada livro do cânon passou por um exame cuidadoso e foi reconhecido como inspirado por Deus. O Evangelho de Maria, embora interessante, simplesmente não reflete essa inspiração nem a essência do Evangelho. No entanto, ele nos dá uma visão fascinante das diversas correntes de pensamento nos primeiros séculos do cristianismo. Sua existência nos lembra da importância de confiar nos textos que passaram pelo teste do tempo, da autenticidade e da verdade divina. Adiante, exploraremos as razões específicas pelas quais o Evangelho de Maria foi rejeitado, analisando seus ensinamentos e comparando-os com os fundamentos do Evangelho de Cristo. Agora que entendemos o que é o Evangelho de Maria e como o cânon bíblico foi formado, precisamos abordar a questão central. Por que este texto especificamente foi rejeitado? Afinal, seria ele um evangelho banido por conter verdades perigosas, como sugerem algumas teorias conspiratórias? Ou será que suas ideias simplesmente não se alinham à mensagem de Jesus Cristo? Vamos explorar essas razões, dividindo-as em dois grupos principais: teológicas e históricas. Razões teológicas, ensinamentos divergentes. Um dos principais critérios para a inclusão de um livro no cânon era sua conformidade com a doutrina cristã, isto é, com a mensagem central de Jesus Cristo. O Evangelho de Maria não foi aceito porque seus ensinamentos em vários aspectos divergem radicalmente dos evangelhos canônicos. Pecado como ignorância. Nos evangelhos canônicos, o pecado é definido como uma transgressão à lei de Deus, algo que separa o ser humano de seu Criador. Jesus veio ao mundo para oferecer redenção e reconciliação, sendo o sacrifício que pagou pelos pecados da humanidade. João 1:29, Romanos 3:23, 25. No Evangelho de Maria, no entanto, o pecado não é visto como uma ofensa a Deus, mas como um estado de ignorância espiritual. Em um trecho, Jesus diz: "Não há pecado, mas é você quem cria pecado ao agir de acordo com a natureza adulterada." Essa visão reflete a influência do gnosticismo, que entendia o pecado como falta de conhecimento sobre a verdadeira natureza divina do ser humano. Essa ideia contraria o ensino central do cristianismo de que o pecado é uma realidade objetiva e que a salvação é alcançada pela fé em Cristo e não por meio de autoconhecimento. Salvação pelo autoconhecimento. O Evangelho de Maria apresenta uma visão da salvação que depende do autoconhecimento e da libertação interior. Em vez de enfatizar a fé em Jesus como o Salvador, o texto sugere que cada pessoa deve buscar dentro de si a compreensão espiritual para alcançar a libertação. Por outro lado, os evangelhos canônicos deixam claro que a salvação é um dom de Deus, alcançado pela graça, por meio da fé em Cristo. Efésios 2:8-9.
Essa diferença é fundamental, pois coloca o Evangelho de Maria em desacordo com a base da fé cristã. O papel de Jesus. Nos evangelhos canônicos, Jesus é o Filho de Deus, o Salvador que veio ao mundo para redimir a humanidade por meio de sua morte e ressurreição. No Evangelho de Maria, Jesus aparece mais como um mestre espiritual que oferece ensinamentos místicos, em vez de ser o centro da salvação. Essa mudança de foco reduz o papel único de Jesus na redenção, algo que é inaceitável dentro da teologia cristã ortodoxa. A liderança de Maria Madalena. Embora Maria Madalena tenha um papel importante nos evangelhos canônicos, ela não é retratada como uma líder espiritual ou como alguém que recebeu ensinamentos exclusivos de Jesus. No Evangelho de Maria, ela é colocada em posição de autoridade, acima dos outros discípulos, o que causa conflitos, especialmente com Pedro. Esse destaque a Maria não apenas questiona a liderança apostólica tradicional, mas também reflete uma visão gnóstica, que muitas vezes dava ênfase a figuras femininas como símbolos de sabedoria espiritual. Além das questões teológicas, há razões históricas claras para a exclusão do Evangelho de Maria do cânon bíblico. Data de escrita tardia. Os evangelhos canônicos foram escritos no primeiro século, por pessoas que conviveram com Jesus ou tiveram contato direto com os apóstolos. O Evangelho de Maria, por outro lado, foi escrito no século II, cerca de 100 anos após os eventos que descreve. Isso significa que ele não foi escrito por Maria Madalena, mas por autores posteriores, possivelmente de uma comunidade gnóstica que usaram o nome de Maria para dar autoridade ao texto. Ligação com o gnosticismo. O Evangelho de Maria está fortemente ligado ao gnosticismo, uma corrente filosófico-religiosa que floresceu nos primeiros séculos e foi amplamente rejeitada pela Igreja cristã. Os gnósticos acreditavam que o mundo material era uma prisão criada por um Deus inferior e que a salvação vinha do conhecimento secreto, gnose, sobre a verdadeira natureza espiritual. Essa visão é incompatível com o cristianismo, que celebra a criação como obra de Deus e ensina que a salvação é um dom acessível a todos pela fé em Cristo. Falta de aceitação universal. Enquanto os evangelhos canônicos foram amplamente aceitos pelas igrejas cristãs, o Evangelho de Maria era conhecido apenas por pequenos grupos gnósticos. Não há evidências de que tenha sido usado na liturgia ou reconhecido como inspirado pelas comunidades cristãs da época. Fragmentação do texto. O Evangelho de Maria sobreviveu apenas em fragmentos, com grandes partes faltando, incluindo o início e o final. Isso torna difícil compreender sua mensagem completa e avaliar sua autoridade de forma justa. É importante salientar que o Evangélica de Maria Madalena não foi banido, mas rejeitado. Ao contrário do que algumas teorias conspiratórias sugerem, o Evangelho de Maria não foi banido ou suprimido por motivos políticos ou para esconder verdades inconvenientes. Ele foi rejeitado porque não atendia aos critérios estabelecidos para fazer parte do cânon bíblico. Esses critérios não eram arbitrários. Eles buscavam preservar a mensagem de Jesus e proteger a igreja de heresias que poderiam desviar os cristãos da verdadeira fé. O Evangelho de Maria é, sem dúvida, um texto fascinante que oferece uma visão alternativa do cristianismo primitivo. No entanto, suas divergências teológicas, sua conexão com o gnosticismo e sua falta de aceitação universal explicam por que ele não faz parte da Bíblia. Isso não significa que ele seja inútil ou sem valor histórico. Ele nos ajuda a entender os debates e desafios enfrentados pela igreja primitiva ao buscar preservar a pureza do Evangelho. Na próxima e última parte, refletiremos sobre o que tudo isso significa para nós hoje
e porque a Bíblia, como a temos, continua sendo a melhor fonte para conhecer a verdadeira mensagem de Cristo. Depois de tudo o que exploramos sobre o Evangelho de Maria Madalena e o processo de formação do cânon bíblico, surge uma pergunta essencial. O que isso significa para nós hoje? Qual é a importância de entender por que certos textos foram incluídos na Bíblia e outros, como o Evangelho de Maria, ficaram de fora? A resposta nos leva a refletir sobre dois pontos fundamentais: a confiabilidade da Bíblia e o propósito de sua mensagem. A Bíblia como fonte confiável. O processo pelo qual a Bíblia foi formada não foi casual ou arbitrário. Ele envolveu séculos de discernimento, oração e discussão entre os líderes da Igreja, guiados pelo Espírito Santo. Os livros que fazem parte do cânon foram escolhidos com base em critérios claros, como vimos: autoria apostólica, ortodoxia, uso universal e inspiração divina. Esses critérios não foram apenas regras rígidas, mas uma maneira de garantir que os textos escolhidos refletissem a verdadeira mensagem de Cristo. O Evangelho de Maria, embora interessante, não atende a esses critérios. Ele apresenta ensinamentos divergentes e tem origens questionáveis, enquanto os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão fundamentados em testemunhos diretos ou próximos de Jesus. A exclusão do Evangelho de Maria não é uma tentativa de esconder algo, mas um esforço para preservar a essência da fé cristã. A Bíblia, como a temos hoje, continua sendo a fonte mais confiável para conhecer a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. O propósito da mensagem bíblica. O objetivo da Bíblia não é oferecer múltiplas interpretações contraditórias, mas revelar o plano de Deus para a humanidade. Ela apresenta uma mensagem clara: Deus nos ama e nos criou para termos um relacionamento com Ele. O pecado nos separa de Deus, mas Jesus veio ao mundo para reconciliar essa relação. A salvação é um presente de Deus, alcançada pela fé em Cristo e não por nossos próprios méritos ou conhecimentos secretos. Essa mensagem é consistente em todos os livros do cânon, enquanto o Evangelho de Maria e outros textos gnósticos oferecem visões alternativas que distorcem a centralidade de Cristo na salvação. O cristianismo não é sobre buscar um conhecimento especial ou uma iluminação interior que só alguns podem alcançar. Ele é sobre um Salvador que veio para todos, oferecendo graça e perdão a qualquer pessoa que crer. Embora o Evangelho de Maria não seja canônico, ele ainda nos oferece lições importantes. Diversidade no cristianismo primitivo. Ele nos lembra que o cristianismo primitivo era marcado por debates intensos sobre a natureza de Jesus, a salvação e o papel das Escrituras. Isso reforça a importância de confiar nos textos que sobreviveram a esses testes. Cuidado com ideias alternativas. O Evangelho de Maria é um exemplo de como filosofias externas, como o gnosticismo, podem influenciar e distorcer a mensagem de Cristo. Ele nos alerta para permanecermos firmes na palavra de Deus e não nos deixarmos enganar por teorias modernas que tentam reescrever a história bíblica. A importância da liderança feminina. Embora Maria Madalena não seja uma líder espiritual nos evangelhos canônicos, sua presença como seguidora fiel e primeira testemunha da ressurreição nos lembra do papel vital das mulheres no ministério de Jesus e na propagação do Evangelho. O Evangelho de Maria levanta uma questão importante. O que você realmente acredita sobre a Bíblia? A formação do cânon nos mostra que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um registro inspirado por Deus, cuidadosamente preservado para revelar sua verdade. Se confiamos na Bíblia como a palavra de Deus, podemos ter a certeza de que ela contém tudo o que precisamos para conhecer e seguir a Cristo.
Por outro lado, textos como o Evangelho de Maria, embora interessantes, não devem ser a base da nossa fé. Eles nos ajudam a entender a história, mas não a verdade divina. Enquanto o Evangelho de Maria enfatiza o autoconhecimento e a libertação pessoal, a Bíblia nos convida a algo muito maior, um relacionamento com o Deus vivo. Em vez de olhar para dentro de si, a Bíblia nos chama a olhar para Cristo. Em vez de depender de nossas forças, ela nos ensina a confiar na graça de Deus. Em vez de buscar segredos ocultos, ela nos revela que tudo o que precisamos saber já foi plenamente revelado em Jesus Cristo. O Evangelho de Maria é fascinante, mas é na Bíblia que encontramos a verdadeira fonte de vida e esperança. Os textos que temos foram escolhidos com base na sua fidelidade à mensagem de Cristo. E é por meio deles que conhecemos o Deus que nos ama e nos chama para uma vida de fé. E agora eu te pergunto, será que estamos buscando a verdade onde ela realmente está? Será que estamos dispostos a mergulhar nas Escrituras e permitir que a palavra de Deus transforme nossas vidas? A Bíblia não é apenas um livro. É a história do amor de Deus pela humanidade. E essa história não precisa de acréscimos ou textos perdidos para ser completa. Se você deseja conhecer a verdade, abra a Bíblia e encontre a mensagem de Jesus Cristo. Uma mensagem que não foi perdida nem ocultada, mas preservada para que você pudesse conhecê-la hoje. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões e continue explorando as Escrituras para encontrar a verdadeira mensagem de Deus para a sua vida.